Bom, para eu explicar como nós vamos fazer a soma pelo método analítico, eu preciso explicar antes o que significa o processo de decomposição de vetores. Tá? Qualquer vetor, qualquer que seja a direção dele, ele pode ser representado como a soma de dois outros vetores ortogonais entre si. Ortogonais significa perpendiculares entre si, né, com ângulo de 90 graus, normais. Para isso, para nós representarmos um vetor qualquer através da soma de dois vetores ortogonais entre si, nós vamos usar o velho e famoso plano cartesiano. Eu tenho aqui um exemplo de um vetor qualquer, que eu estou chamando de vetor A, cujo módulo vale 10 e cujo ângulo θ em relação à horizontal vale 30 graus. Nós vamos decompor esse vetor aqui em dois vetores ortogonais entre si, cuja soma vai dar esse vetor A de módulo 10. Então, para isso, nós vamos redesenhar esse vetor com a origem dele coincidindo com a origem do plano cartesiano. Certo? Eu vou redesenhar esse vetor A igual a 10, certo? Vetor A igual a 10, com a origem dele coincidindo com o ponto 0, 0 do plano cartesiano. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou projetar esse vetor sobre o eixo x e depois eu vou projetá-lo sobre o eixo y. E eu vou fazer essas projeções de modo ortogonal, ou seja, de modo que elas formem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus com os eixos x e y. Se eu fizer isso, se eu projetar, por exemplo, o vetor A ortogonalmente sobre o eixo x, eu posso traçar um vetor partindo da origem do plano cartesiano até esse ponto da projeção ortogonal. E esse vetor aqui, eu vou chamar de vetor A índice x. Vetor AX, certo? É a projeção do vetor A sobre o eixo x. Da mesma forma, eu vou projetar o vetor A sobre o eixo y, de modo ortogonal. E assim eu vou obter esse vetor ao longo do eixo y, que é a projeção de A sobre o eixo y, que eu vou chamar, portanto, de vetor A índice y. Certo? Muito bem. Como nós podemos calcular o valor dos módulos desses vetores AX e AY a partir das informações iniciais, que são o módulo do vetor que a gente está projetando, que a gente está decompondo, que é o A, a gente sabe que é 10, e a outra informação que nós temos é o ângulo. Deixa eu escrever aqui. Nosso ângulo θ é igual a 30 graus. Bom, você já deve ter percebido que nós temos um triângulo retângulo aqui. Eu vou redesenhar esse triângulo retângulo aqui embaixo. Nós temos um triângulo retângulo cuja hipotenusa é igual ao módulo de A. Então, a hipotenusa do nosso triângulo retângulo é igual ao módulo de A. O nosso cateto adjacente ao ângulo de referência é igual a AX. Então, o nosso cateto adjacente aqui embaixo, ao ângulo θ, é igual a AX. E o cateto oposto desse triângulo retângulo tem comprimento igual ao AY, certo? Então, o cateto oposto é igual a AY. Então, para eu obter fórmulas para calcular os valores de AX e AY a partir da hipotenusa
e do ângulo θ, eu preciso relembrar das relações trigonométricas básicas lá de seno e cosseno. Vocês, obviamente, vão lembrar que para calcular o seno de um ângulo θ qualquer, o que a gente faz é pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa. E também, para calcular o cosseno de um ângulo θ qualquer, o que nós fazemos é pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. Muito bem, então, nesse nosso exemplo específico aqui, vamos começar pelo seno. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Só que o nosso cateto oposto é o AY e a nossa hipotenusa é o A. Então, nesse nosso exemplo aqui, o seno do ângulo θ é igual ao cateto oposto, que é o AY, então vou escrever AY, sobre a hipotenusa, que é o A. Certo? Como eu quero obter uma fórmula para calcular a componente AY, eu vou isolar o AY. Vou deixar o AY parado aqui, onde ele está, e esse A que está dividido eu vou passar para o lado multiplicando. Então, o AY isolado fica igual ao A vezes o seno de θ. Obtemos aqui uma fórmula que vai valer para qualquer vetor para descobrir a componente y desse vetor. Basta nós pegarmos o módulo do vetor, no nosso caso é o A, vezes o seno do ângulo θ que esse vetor faz com a horizontal. Certo? Então, tendo essas duas informações iniciais, que era o que a gente tinha, o módulo e o ângulo, nós conseguimos calcular a componente y e, aplicando o cosseno agora, nós vamos conseguir calcular a componente x do nosso vetor A. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Só que no nosso caso, o cateto adjacente é o AX. Então vai ficar AX sobre a hipotenusa, que para nós vale A. Como nós queremos descobrir uma fórmula para o AX, nós vamos isolar o AX. Ele vai ficar parado aqui e o A que está dividido passa para o outro lado multiplicando. Logo, AX é igual a A vezes cosseno agora do ângulo θ. Então, temos aqui as nossas duas fórmulas genéricas, gerais, para calcular as componentes x e y de um vetor qualquer. Certo?